Pega a bolinha. Então, esses são os últimos momentos da gente no ano de 2025. E vocês puderam observar aí que a gente foi visitar a Coca-Cola, é perto aqui de casa, e essa é a festa que a Coca-Cola faz, aqueles tradicionais caminhões, né? Só que durante o dia não é tão bonito como a noite, mas foi muito legal. Um momento bem legal, assim, para todo... Esse, no caso, ainda é específico para funcionários, parceiros e tal. Mas foi bem legal, foi bem especial, foi bem diferente. A Valentina gostou bastante. Infelizmente, a Sá não pôde participar. Mas para quem tá chegando aqui e não entendeu nada, o meu nome é Fê Castilho. E geralmente aqui no canal eu falo sobre livros, nesse canal, né, especificamente sobre livros, sobre os aprendizados que eu tenho, né, tido conforme eu vou lendo os livros aqui, tudo que eu tenho aprendido eu venho trazendo aqui pra vocês. Também eu mostro um pouco de como tem sido essa construção do meu hábito de ler. Então, vocês viram que em 2026 toda essa saga aqui pra tentar ler um livro por semana, e eu não consegui ler um por semana. A minha média foi de um livro a cada 15 dias, né, com menos às vezes, dependendo das semanas. E esse foi um ano, o segundo ano muito agitado da nossa vida. 2024 já tinha sido bem agitado, né, por conta da enchente e tudo mais. 2025 ele veio também com muitas outras questões aí, vocês viram o decorrer de todos os vlogs. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é como isso tudo vai acontecendo na nossa vida, e se a gente não manter as prioridades, as questões, aquilo que pra nós a gente decidiu que vai fazer, as coisas vão nos levando e a gente não consegue fazer nada. Então, vocês vão acompanhar toda essa construção. Talvez nesses momentos agora essa seja o último vlog que eu vou postar nesse canal sobre leitura, né? Mas eu vou trazer para vocês atualizações de como tem sido essa tentativa de desenvolver o hábito de ler normalmente aqui, como eu sempre faço. Só não vou postar mais vlogs das semanas, né? Porque acabou o ano. Mas eu continuo no propósito de tentar ler um livro por semana. Essas primeiras semanas de janeiro, já que eu posso adiantar aqui pra vocês, elas foram mais agitadas também, então eu não li um por semana, mas provavelmente eu vou fechar o mês com os 4 livros lidos, com certeza. Provavelmente, com certeza. Por conta de que eu tenho algumas metas pra bater ali de produtividade, não de trabalho também, né? Então, tem mais essa aí. Mas pra quem não assistiu, não sabe, tá perdido, tem uma playlist aqui de uma tentativa de ler um livro por semana. Mas eu tenho certeza que deve ter uma outra Fernanda como eu por aí, que deve estar procurando entender, saber melhor como que as coisas funcionam, como desenvolver o hábito de ler, porque a leitura realmente muda, né, a vida das pessoas, tem mudado a minha vida, a vida da minha família. Eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida. Então, se você quer mudar de vida agora em 2026, sei lá, quando você estiver vendo esse vídeo, começa aqui, dá uma olhadinha na minha playlist, que vocês têm certeza que vocês vão curtir bastante essa questão do desenvolvimento da leitura, e vocês vão ver os perrengues, que a vida parece uma novela, um dorama mexicano. Dorama mexicano. Olha só, novela mexicana, dorama coreano. Bom, pessoal, uma das coisas que eu tenho lido no livro Uma Vida Vasta, né? Eu tava dando uma olhadinha nesse livro aqui, é um livro que a gente trouxe pro Clube do Livro de 2026, as minhas amigas, e eu tava dando uma olhadinha nele aqui, vendo algumas questões, dando uma espiada, né? A gente sempre traz livros que algumas de nós já leram, ou que nós temos ótimas recomendações, já tivemos, né, algum contato. Claro, porque a gente tem um objetivo ali da leitura, então algumas de nós tem que ter lido. Então uma das meninas já leu, e eu tô dando uma olhada aqui pra poder ver o conteúdo do clube deste ano. Então eu tava vendo aqui uma situação que aconteceu muito comigo agora, principalmente no final de ano, e toda essa minha retrospectiva da minha tentativa de ler, porque eu pensei assim, ó, eu posso não ler os 52 livros, mas eu posso conseguir ler pelo menos uns 20, 22, 24 livros. E assim, não chegou a 20 no total certinho, né? E eu fiquei muito chateada, sabe? Muito triste, porque no meu contexto, né, de trabalho, eu deveria conseguir ler, né? Eu lembro que eu criei, uma dos motivos para criar o canal também é que o meu sempre falou isso pra mim: devem ter outras pessoas que nem tu tentando ler com curiosidade, querendo saber, e que gostariam de ouvir pessoas que nem tu lendo, pessoas simples, normais, né? Pessoas que estão lendo para desenvolver o hábito de ler.
não são pessoas que vivem da literatura, que dão aula de literatura ou que pretendem ser grandes teólogos, pessoas simplesmente que querem ler, que querem mudar suas vidas através da leitura, assim como tu. Eu era muito curiosa, ainda sou, e nunca tive, assim, muito com quem discutir leitura, ainda tem pouca gente que queira discutir, que leve isso muito a sério, que goste muito de ler. Então, o canal, ele me ajuda muito a desenvolver isso e a trazer também os meus pensamentos pra cá, conseguir gravar bastante, por isso que eu até recomendo que, se você gostou, se você está gostando, se isso interessa, você curte, se inscreve aqui no canal e comenta, envia também para quem você gostaria de estimular na leitura, porque esse ano aqui, o projeto desse ano, um pouco diferente do ano passado, é manter, né, a constância da leitura, tentar esse um livro por semana, mas esse ano eu já não tenho tanta pressão nisso. A minha média vai ficar entre 4 a 2 livros por mês, mas eu sei que no mínimo 2 vão sair, por conta de que eu tenho lido um livro junto com a minha filha para teologia, né? E é isso que eu quero trazer mais para vocês. O estudo teológico que eu tenho feito aqui e o material de apoio, eu vou trazer tudo isso em outro vídeo para vocês, que eu tenho usado para fazer esse estudo junto com a minha filha. Então eu vou trazer tudo aqui pra vocês, tudo que eu tenho feito, como eu tenho feito, e dessa perspectiva mesmo, de uma estudante, uma pessoa simples, uma mãe, né, uma mulher que tem curiosidade de saber quem é Deus, de quem entender melhor e quer ensinar seus filhos. Então vocês vão ter essa perspectiva também pros homens, pros pais, né, que tem essa responsabilidade, mas qualquer ser humano, qualquer cristão, né, vou dizer, qualquer pessoa que se interesse por Deus ou pela religião, ou até quem contradiz, tá, tem que estudar para saber do que está falando. Então essa é a minha preocupação desse ano, né? É terminar o estudo junto com ela. E aí, agora que eu comprei um Kindle, ela se interessou bastante e a gente tá lendo ficção juntos também. Então vão surgir livros de ficção aí, até livros avulsos que talvez sozinha eu jamais escolheria, mas eu vou ler junto com ela. Então sempre vai ser um livro de teologia, uma ficção aqui nesse canal, com certeza. E no decorrer desse tempo vocês vão ver também, tem os livros do clube, tem o livro que eu tô lendo junto com o clube do livro da minha igreja para casais. Então eu vou trazer aqui para vocês não só o conteúdo específico que alguns livros têm me chamado a atenção, mas também vou trazer para vocês aqui o resumo, a resenha geral do livro, tá? Mas hoje eu queria muito falar para vocês sobre essa questão de limitações. Nesse final de ano eu senti muito essa questão da minha limitação, essas questões de decidir, essa questão de trabalho, essa questão de como a gente vai lidar com as coisas, com a escola, com filhos, com todas as responsabilidades que a gente tem, que surgem por aí. Porque assim, nesse meio tempo eu fiquei muito chateada, porque com certeza no final do ano eu conseguiria ler, né? A Sara seria mais em casa, não teria escola nem trabalho, eu conseguiria jogar mais assim o tempo com a Valentina, só que com a mudança e com tudo que a gente precisava resolver na casa, a gente não estava conseguindo tempo para eu ler mais, ou então tempo para gravar, ou tempo para sentar, tudo estava muito bagunçado. Um dia a gente tinha que ir lá, no outro dia, né, na outra casa, no outro dia a gente tinha que organizar alguns papéis da mudança. Então toda semana tinha alguma coisa acontecendo e eu não conseguia parar para resolver, nem parar para ler. E eu fiquei assim, ó, numa ressaca literária, você não tem noção. De tanta tristeza que me deu, de não conseguir, sabe? E aí parece que quando a gente não consegue bater uma meta, a gente fica paralisado. E foi isso que eu senti, sabe? Que eu tenho muitas limitações, eu vejo muitas mães reclamando muito, assim, de ficar com as crianças agora que eles estão de férias, e de como essas coisas impedem a gente de completar as tarefas. E uma das coisas que eu falo pro meu marido, assim, olha, o teu trabalho tu pega, vai pro teu trabalho e trabalha. O meu não. No meu trabalho, eu tenho que jogar o meu tempo com o trabalho da casa, com o cuidado das meninas, né? E isso é uma coisa que a gente escolheu juntos, né? Eu quero ficar em casa, eu quero trabalhar de casa, eu quero estar com as meninas mais tempo agora do que era antes, porque eu já fiz o contrário. Eu já botei em escola particular, eu já trabalhei assim pra caramba pela carreira, estudei, trabalhei, cuidei de criança, tudo junto. A minha filha já ficou em escolas de diferentes níveis, de diferentes formatos, sabe? A gente já experimentou toda aquela correria que se pregava antigamente que tinha que se ter. A gente sempre teve muito bem nossas prioridades. Acho que isso é até um motivo para eu ter aberto outro canal, porque eu quero falar bastante sobre isso, sobre crescimento, desenvolvimento, até economia doméstica enquanto casal, né, e família. E agora quando a gente teve a Valentina, a gente decidiu que seria diferente, até porque a nossa outra filha, ela está mais velha, então a gente quer ter mais tempo de qualidade com ela, né? Porque a gente não sabe quanto tempo ela ainda vai estar em casa, se você vai casar, se vai sair, se vai fazer uma faculdade fora, alguma coisa do tipo. Então a gente gostaria que esse tempo fosse melhor aproveitado. Tô dividindo isso aqui com vocês, até abrindo bem coisas que são da nossa intimidade, por conta de que eu sei que isso é uma coisa recorrente no país. A gente vem passando por algumas dificuldades na maternidade, na paternidade, família. Isso tá muito bagunçado. Tá muito caricato, né? Ou tu é 8 ou 80. Não tem bem uma linha. Mas o que ficou muito claro pra mim é que eu tenho muitas limitações agora.
E como que eu lido com essas limitações, sabe? Eu sempre ficava com raiva quando meu marido dizia assim, como que tu não consegue resolver isso? Olha como é que a minha mãe fazia, olha como a tua mãe fazia. Então, e ele colocava isso pra ele também, né? Como que eu não consigo resolver isso, né? Como é que meus pais resolviam isso antes? Como que o teu pai resolvia isso antes? Ele tá muito certo nisso, porque hoje a gente tem muitas facilidades que nossos pais não tiveram. Então, quando surgem alguns desafios, é muito difícil pra gente, é muito fácil que a gente entenda que para nós é mais difícil, quando na verdade não é. Quando na verdade para nós está muito mais fácil. O problema é que agora a gente não tem muito claro o que é certo e errado, então a gente tá lutando contra algumas coisas que dizem pra gente que é certo, então a gente quer acreditar, a gente tá tentando entender como a gente fica à vontade nessas situações, sabe, da maternidade, do trabalho, a gente ter que viajar. Então assim, pensa como a vida era mais simples, quando a gente não tinha muitas condições e não era comum que suas famílias viajassem muito, não era comum que se gastasse muito, que todo mundo postasse a sua vida, né, dividisse. Não era comum que a gente tivesse muitos amigos, mas os poucos que nós tínhamos eram amigos mesmo. Como é que era na casa do teu pai e da tua mãe? Pensa assim, a maior parte dos nossos amigos tinham pais que eram casados, né? A gente não tinha muitos pais divorciados na nossa época, e nós sempre tínhamos alguém da família que ficava em casa e que cuidava da gente. Pessoas tiveram experiências ruins, outras tiveram experiências boas com isso. Eu tive experiências boas, né? A gente tive uma creche que era terrível, mas na maior parte a gente teve experiência muito boa com isso. Eu fiquei com a minha avó durante muito tempo. Então hoje em dia não, se pregou que os avós não tinham que cuidar dos netos, que a gente tinha que botar na escola, que a gente tinha que produzir mais, mas que a gente, sabe? Então as pessoas estão muito bagunçadas. A gente não consegue, a gente fica muito frustrado quando a gente se propõe a fazer uma coisa e não consegue fazer. Então eu lembro assim que no final do ano eu fiquei muito frustrada, assim, fiquei muito chateada. E pensando assim, pô, eu me dispus a fazer uma coisa, eu entendo minha vocação, entendo meu propósito, sei que isso pode ajudar outras pessoas, sei que isso me ajudou, né? Quero transmitir isso da melhor forma e isso também me ajuda. Então tá tudo certo. Por que eu não consegui fazer? Além das minhas limitações que estavam fora do meu controle, tinham as limitações que são coisas que estão no meu controle, mas eu não consigo resolver. Como, por exemplo, o tempo disponível para as coisas, o tempo que eu disponho, né, para cada coisa, o tempo que eu gasto nas redes sociais, o tempo que eu gasto com procrastinação ativa. Minha irmã fala muito isso, eu tenho muito isso, né? Eu não consigo procrastinar sem fazer nada, geralmente. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, mas não tô fazendo o que eu deveria fazer, né? E quando a gente trabalha de casa é muito fácil, porque daí se a gente tá fazendo uma coisa que pra nós é cansativa demais, que a gente não quer fazer, então a gente prefere lavar uma louça do que fazer, certo? Então, eu fiquei muito frustrada e pensando nisso, e aí eu li o capítulo 1 deste livro aqui. Gente, é muito bom, tá? Ele vai falar sobre limitações. Ele vai falar, na verdade, sobre limites. E eu acho até que a tradução talvez não fique muito clara, mas quando ele trata de limites, ele quer falar das nossas limitações. E ele diz uma coisa, assim, perfeita, que fala: as limitações são as coisas que fazem com que a gente seja humano, né? Então ele vai dizer até aqui, ó, que como criaturas de Deus, feitas à sua imagem, todos somos limitados por nossos corpos, nossas personalidades, nossos lugares, por nossos círculos de relacionamento e por aqueles por quem somos responsáveis, sabe? Isso soa muito para as mães, assim, que não conseguem ficar com os filhos em casa durante as férias, sabe? Eu vejo, assim, muito isso. E aí eu vou conversar com você sobre isso, tá? Somos limitados, até pros nossos pais, que às vezes são mais velhos e nós temos que cuidar muitas vezes, né? Então a gente sente que não tem tanta liberdade quanto teria se não tivesse que cuidar. Então é pais, filhos, mães, vós, tias, né? Também que também às vezes assumem responsabilidade de outras pessoas, outras crianças hoje em dia. Então existem vários tipos de limitações, por exemplo, por conta das pessoas que nós somos responsáveis, né? Somos limitados em nosso poder e autoridade e por períodos específicos de trabalho, saúde e fé. Somos limitados em nosso tempo, nossa atenção e nosso chamado. Somos limitados em nosso tempo, atenção e chamado. Nós somos chamados para uma coisa. Esse é o nosso limite. Nós devemos respeitá-lo. Nós devemos focar no nosso chamado. Limitações dadas por Deus são a porta de entrada para uma vida vasta. Gente, parece loucura. A verdadeira liberdade não é encontrada procurando desenvolver as potências do eu sem limites, pois a pessoa humana não é feita para a autonomia, mas para a verdadeira relação no amor e na obediência. E isso também implica a aceitação de limites como uma parte necessária do que significa ser humano, tá? Então, assim, aceitar esses limites e entender até onde a gente pode ir faz parte do que a gente é, do que a gente deve fazer, e só assim a gente vai conseguir ter uma vida vasta, uma vida completa, uma vida com tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, né? A vida é com tudo aquilo que Deus planejou para nós nessa vida, assim. Então, no começo aqui ela já começa a dizer: essas limitações devem ser aceitas por nós.
né? Então, assim, existe um problema muito grande quando a gente fala disso, de limitação, de descanso, né? Porque muitas vezes isso gera uma desculpa para essa geração. Porque na geração dos nossos pais, com menos facilidades, conseguiam se fazer mais coisas e se entender mais coisas. E uma das limitações que eu entendi muito forte esse ano, além dessa questão de que eu não vou conseguir fazer tudo que eu planejo fazer, e é isso aí, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Diga assim, ó, se Deus quiser, farei ou irei, porque nós nunca conseguimos saber ao certo como que nós vamos conseguir, se nós vamos conseguir fazer as coisas, né? Mas, então, eu percebi muito claramente isso quando a gente vai falar, por exemplo, da questão da internet, sabe? Eu me sinto muito saturada com o Instagram, sinto muito mal com o Instagram. Eu não posso deixar o Instagram por outras questões que eu tenho de parceria e tal. Mas não é nem de tipo de parceria que vocês estão pensando, mas eu tenho um trabalho desenvolvido já e eu preciso utilizar o Instagram e eu sei que ele é uma ótima ferramenta. Só que eu me saturei, assim, de entender como ele funciona, de entender o marketing, eu saturei um pouco. Eu acho muito chato, essa coisa muito robótica, sabe? Muito pensada no que eu posso atingir no meu cliente, aquela coisa assim. Como eu presto esse serviço, isso me cansou um pouco. Porque daí tu começa a detectar, assim, esse tipo de conteúdo muito pronto, muito feito, que não é o melhor conteúdo, é um conteúdo até preguiçoso, né? Um conteúdo que não se tem muito trabalho, um conteúdo que é muito óbvio. Então, que nem uma vez eu vi uma chamada assim, não se fala, acho que grupo de louvor, ou, sabe, se fala de grupo de adoração. Não sei, tipo, era nitidamente uma coisa muito, trabalho muito óbvio, assim, muito, sabe, muito. Não é extraído ali o melhor, porque o conteúdo do Instagram, ele nunca vai ser um conteúdo que a gente pode fazer sozinho sem o cliente, sabe? A gente consegue, dá pra fazer e não fica ruim. O cliente da gente, quando a gente trabalha com produção de conteúdo, ele precisa trazer ali para as pessoas o conteúdo de valor essencial de si, né? A sua essência, tá? É isso que as pessoas precisam, entender o que tu tem de melhor, de diferente, que só tu pode trazer dentro daquele sistema ali, daquele tema. Que não é um esforço que tu tem que fazer, porque quando eu falo de leitura, eu falo diferente da fulana que fala assim, da outra ciclana que fala assim, e é isso aí, porque cada uma vai trazer o seu jeito, e aí nós vamos identificar várias pessoas que vão conseguir se beneficiar com cada jeito. E tá tudo certo, ninguém precisa roubar o lugar de ninguém, nem imitar ninguém, né? Então eu saturei um pouco disso daí e eu senti muita vontade de desativar o meu Instagram por um tempo, focar só no YouTube, que é o que eu me sinto à vontade, que eu gosto de fazer, que, né, quando eu falo com as pessoas. E eu pensei assim, mas eu vou perder, né? Eu não vou saber das coisas dos últimos livros. E pensei, umas coisas que a gente lê muito do Lewis falando sobre o que é verdadeira inteligência, verdadeira sabedoria, que no final, se tu tiver que escolher, porque na tua vida tu não vai ter tempo para ler todos os livros que tu precisa ler e que tu gostaria, então, mas escolha ler os clássicos, o que a maior parte das pessoas já leu, o que formou a mente de quem está falando hoje, de quem está, né, construindo a literatura agora, independente de qual tema for. E essa é uma dica que o Lewis dá, que é crucial, é quase que óbvio. Então, de que me adianta eu estar muito tempo no Instagram se eu não vou conseguir saber profundamente absolutamente nada? Eu vou ter muitos pedacinhos de pequenas coisas, não é nem um pedaço de coisa grande, não, pequenas coisas. Porque muita gente tá falando de coisa ali que também nem sabe. Então, além de fazer essa seleção no Instagram, estar mais longe dele vai me beneficiar mais, porque apesar de eu ser uma pessoa generalista que precisa saber muitas coisas, eu preciso ter uma boa base, né, da lógica, do entendimento das coisas para poder ler a vida e a natureza e enfim, tudo, os relacionamentos de uma forma mais completa. Eu preciso ter uma formação da minha cosmovisão cristã. Eu preciso saber da verdade por trás de todas as coisas, a verdade única, né, a verdade absoluta. Então, se eu não tiver essa ideia do que é belo, do que é bom, do que é justo, da verdade absoluta sobre todos os seres humanos, não adianta eu saber um pouquinho de cada assunto, não adianta eu saber muito de vários assuntos. Nada vai me trazer a completude do que é a verdade em si. Nossa, eu tô falando muito estranho agora, né? Mas é isso mesmo, tá? Nada vai trazer. Então, eu percebi que eu não vou estar perdendo. E esse sentimento de estar perdendo, isso já é diagnosticado, né? Aquela sensação de que a gente tá perdendo alguma coisa por não estar na rede social. Então eu tenho tentado diminuir cada vez mais isso. Tenho visto que é uma limitação boa. No momento que eu me limito a não saber talvez tudo que eu deva, o Jordan fala num dos livros dele, no Redimindo Seu Tempo, se eu não me engano. Muitos amigos me trazem coisas do Instagram. Me pedem, me cobram e aí eu entro lá e vejo. Eu sei das coisas, eu vejo um lançamento. Mas se eu ficar toda hora olhando ali, eu vou saber quase nada de nada, porque o que já é ali já é micro, né? E eu tô ainda fatiando aquilo ali. Às vezes eu vejo assim, gente, como é que tem gente que segue tanta gente, o que essas pessoas realmente veem ali, entendeu? Como que nós estamos formando nosso caráter, nosso intelecto, nossa psique, porque se tu for observar, tu é uma média mesmo do meio que tu convive.
né? De quanto mais tu lê, tu fala, tu sabe das pessoas que tu vê. E se a gente tá seguindo e vendo milhões de pessoas, o que fica, né, essa questão para nós? Então, o que esse livro vai trazer aqui nesse primeiro capítulo é importante para todo mundo aqui. Eu não sei como é que vai ser o restante do livro, né, mas do começo eu já gostei bastante. Ele vai trazer essa perspectiva de que tu só vai conseguir atingir o teu máximo, vamos dizer assim, que hoje o pessoal fala muito isso, né, o teu melhor, a tua melhor forma, a tua melhor versão, que as pessoas dizem, quando tu entender que tu tem limitações e tu trabalhar em cima daquilo que tu realmente tem condições de fazer. Porque daí tu não vai se frustrar e nem vai ficar tentando dispersar a tua atenção para um monte de coisa. Tu vai focar naquilo que realmente tu sabe que tu pode melhorar e é o teu chamado, é a tua vocação, então, e vai fazer muito bem feito aquilo ali, né? Porque tu já aceitou que tu não pode nesse ponto, que tu tem essa limitação aqui. Aquilo que tu escolher fazer vai ser bem feito, porque o teu foco vai ser resumido para as coisas que tu precisa. Eu lembro que o Jordan seleciona 3 vocações, se eu não me engano, que é de marido, né, de pai e de empreendedor. Essas são as vocações dele. Só que dentro do empreendedorismo ele escreveu livro, ele já abriu empresa, ele tem essa gama de coisas. Então, se a gente é casado, nossa vocação de ser esposa, né, ou marido, e se a gente tem filhos, nossa vocação paterna, ela vem, né, desse primeiro lugar, porque não tem como tu terceirizar isso para outra pessoa, esse é teu papel principal, pelo menos durante um tempo, como pai, por exemplo, vai ser teu papel maior na tua vida. Depois disso vem a tua outra vocação, o teu chamado, né, que pode ser, sei lá, pro ensino, e aí tu vai ver onde tu vai aplicar isso, pode ser pra... Eu sempre falo isso, gente, as pessoas pensam assim, dependendo da profissão, isso é um chamado, sim. Qualquer profissão que tu soluciona o problema de alguém, tu vai ser pago por isso, porque você está solucionando o problema de alguém. Isso é um chamado. Tem que ser trabalhado para a glória de Deus da melhor forma possível. Bom, gente, acho que eu falei bastante aqui nesse vídeo. Mas para resumir, o que eu gostaria de trazer para vocês, que vocês entendessem e que, sabe, lessem o livro aqui, esse livro, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é que no momento em que nós entendermos, aceitarmos e trabalharmos melhor as nossas limitações, com certeza nós vamos entender que os limites não são um problema, são uma graça. Como, por exemplo, as crianças. Se a gente entender que não adianta brigar, a gente não vai conseguir fazer nada sozinha, eles querem a gente, provavelmente quando são menores, né? Ou quando eles já estão ali entendendo, eles querem que a gente brinque e tal. Quando a gente entender que a gente tem que envolver as crianças nas coisas que nós estamos fazendo, tanto os pais quanto as mães, nós temos que... Eles gostam de replicar as coisas que nós fazemos, então nós temos que dar um jeito eles estarem com a gente naquela situação, ou imitarem a gente naquela situação ali, né? Se a gente tá limpando, a gente tem que dar um pano pra eles limpar, né? Se a gente tá fazendo comida, a gente tem que... Então, quando a gente aceitar, a gente vai parar de lutar contra aquela situação e vai resolver ela, de fato. E isso vai facilitar a nossa vida, porque eu tenho experimentado isso, eu sei como isso é. Eu tenho vivido isso. Com a Valentina, nesses últimos dias, a gente tem vivido bastante isso. A gente tem aprendido como é envolver ela em todas as coisas, escolher os espaços, quais os melhores momentos. Eu lembro que a gente falava assim, não, deixa eu fazer isso, porque isso eu consigo fazer com a Valentina. Então, vou deixar pra fazer o que eu não consigo fazer com ela quando ela tá dormindo. E entender que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer. E é isso aí, porque os nossos principais papéis têm que ser preenchidos. O de pai, o de mãe, e o do sustento da casa, o de investimento. Esses principais papéis têm que ser supridos e não tem como deixar, então outras coisas ficarão. E é normal, é necessário. Mas, não se esqueçam, tempos difíceis fazem homens fortes. Nós vivemos em tempos fáceis, assim, por assim dizer, né? Muitas situações. E muitas vezes nós estamos ficando fracos e não estamos trabalhando sequer dentro das nossas facilidades, né? Estamos achando muitas limitações. Então, cuidado também para não se perder e não achar que, não, mas é a minha limitação, eu estou aceitando, e acabar não fazendo nada. A gente sempre tem que focar no que a gente quer fazer, escolher o que a gente quer fazer e ir naquilo ali. Não é tão fácil quanto a gente pensa e nem tão simples, realmente não é. Mas esse é a matemática. A conta tá aí, a gente sabe como fazer, a gente vai ter que aplicar. Gostando ou não, fácil ou não, é o único jeito. E aquilo que não tem jeito, já, né, já foi resolvido. Gente, não sei se fez sentido pra vocês. Se você ficou até o final, eu peço que você deixe um comentário aqui, eu peço que você se inscreva no canal e encaminhe pra alguém que você sabe que vai se beneficiar com esse vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo, se Deus quiser, com as resenhas que eu estou devendo, com resenha de algum livro bom aí para que você possa ler, se beneficiar, entender um pouquinho de como é, quem sabe iniciar um primeiro livro, ou o primeiro de muitos, ou quem sabe mais um dos que você está lendo. Eu espero vocês no próximo vídeo.